Muito bem, boa noite a todos os companheiros e companheiras. Muito bem, boa noite a todos os companheiros e companheiras. E boa noite especial, presidente Lula. Boa noite. Essa live no dia 17 de abril, Dia Internacional da Luta pela Reforma Agrária, aprovado pelo Congresso Nacional. Data essa muito triste para todos nós, que foi o massacre de Eldorado dos Carajás. Da falta de vergonha da classe política brasileira, que hoje, sabe... Exatamente, presidente, exatamente, 4 anos. Então, justamente hoje nós temos nada a comemorar. E estamos começando essa live com muita alegria. Era o impeachment da Dilma. Exatamente, presidente, exatamente, 4 anos. Então, justamente hoje nós temos essas duas datas que não temos nada a comemorar. E estamos começando essa live com muita alegria, muita gente já está nos acompanhando. Quero mandar um abraço especial a todos os militantes do MST, dos movimentos que lutam pela terra, a todos os movimentos que fizeram hoje um dia valer a pena com a doação de alimentos em todo o país. E para nós fazer o nosso bate-papo hoje aqui com o presidente Lula, nós vamos ter a presença do companheiro Aristide, que é presidente da CONTAG, que daqui um pouco nós vamos convidar ele, do companheiro João Peristede, da direção nacional do MST, que também vai falar para nós do significado dessa data, presidente Lula, e da companheira Elisângela, que é da CONTRAF, também secretária agrária do PT, que também vai falar um pouco para nós da importância da agricultura familiar numa data como hoje. E o Alexandre Padilha, nosso entendido em saúde, coronavírus, que vai colocar para nós como é que está a situação da saúde nos dias de hoje. E a surpresa fica mais para o final da live, que aí pelas 19 horas nós vamos ter a presença do Chico Buarque, que vai nos dar um oi, um alô, junto com a Carol Proner. Estamos aqui na expectativa da chegada deles dois, que estão tentando ajustar tecnicamente a live. Mas, presidente Lula, fala um pouco para nós como é que está essa quarentena e a importância desse 17 de abril, dia da vergonha da classe política brasileira e dia da vergonha desse massacre de Eldorado dos Carajás. João Paulo, essa quarentena, ela existe para alguns. Eu estou trabalhando mais do que quando eu estava trabalhando de verdade, ou seja, porque, primeiro, eu tenho feito muitas reuniões aqui com os companheiros do movimento social, do movimento sindical. Hoje mesmo eu fiz uma reunião, Aristide participou, eram 23 presidentes de sindicatos, de confederações, alguns presidentes das centrais sindicais, coordenadas pelo Sérgio Nobre, para discutir a questão da realidade do movimento sindical, a situação de cada categoria, sabe, como é que a gente vai lidar, sabe, com esse governo que cada vez mente mais, cada vez engana mais a sociedade brasileira, ou seja, e os trabalhadores que estão vivendo um momento muito ruim e de pouca expectativa, porque se a gente passou grande parte do século XX conquistando coisas, a verdade é que nós estamos agora, nessa última década agora, perdendo as coisas que nós conquistamos. E no governo Bolsonaro, todo santo dia tem uma notícia de que nós vamos perder mais alguma coisa. Foi uma conversa muito boa com os dirigentes sindicais. Eu tenho feito entrevista, João Paulo, eu tenho feito entrevista uma hora com a rádio, uma hora com uma agência internacional. Hoje mesmo foi publicada uma grande entrevista minha com o The Guardian, que foi publicada em vários jornais aqui no Brasil, tentando analisar a economia, tentando analisar a questão sanitária, que eu não entendo muito, mas eu prefiro sempre que o Padilha participe dos palpites na questão sanitária, e discutindo a crise política e a crise social. Então, eu tenho tentado me esforçar, tenho recebido muito material, tenho lido, tenho tentado dar uns palpites, ou seja, tenho conversado muito com o nosso deputado, com o líder no Senado, Rogério, com o líder na Câmara, o Enio, com a presidenta Gleice Hoffmann, do PT, para a gente poder discutir quais são os passos que o PT tem que dar, que o movimento social tem que dar, que os partidos políticos têm que dar. Ou seja, eu acho que nós estamos chegando numa situação muito delicada
muito delicado, quase que insuportável. O ministro da Saúde, eu não o conheço pessoalmente, mas a informação que eu tenho é que ele é muito mais um representante de fundos que cuida do setor de oncologia no Brasil do que médico mesmo. Ele não disse nada ontem que pudesse despertar qualquer expectativa na sociedade. E o Bolsonaro continua dizendo que o país estava maravilhoso, que a culpa é da esquerda, que a culpa é do movimento social, que a culpa é dos governadores, que a culpa é do prefeito, que a culpa é do presidente da Câmara, sabe? E que ele está preocupado com o emprego. Ora, se ele estivesse preocupado com o emprego, ele não tinha mandado tantas medidas provisórias prejudicando os trabalhadores como ele mandou. Ou seja, ele não tinha efetivamente, ou seja, ele fala do emprego como se tivesse milhões de empregos oferecidos, quando o Brasil já tem praticamente 50% da sua força de trabalho hoje na informalidade, e que tem poucas oportunidades de emprego. Só tem um jeito de gerar emprego, alguém tem que dizer para o presidente da República, que é fazer a economia voltar a crescer. Fazer a economia voltar a crescer significa que o Estado tem que fazer investimento, e começa por infraestrutura, que tem muita obra parada nesse país. Então, o Gilmar, o companheiro João Paulo, eu estou ficando um pouco irritado, porque o tempo está passando, eu estou preso dentro de casa, sabe? Vontade de sair, vontade de conversar com as pessoas, pessoalmente, olhar nos olhos da pessoa, e estou aqui sem poder fazer muita coisa, conversando com os amigos como você, fazendo uma live, mas não é a mesma coisa da gente estar junto, sabe, olhando um olho do outro. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão fazendo uma forte campanha de solidariedade, que vocês estão juntando alimento para distribuir para as pessoas mais pobres. O Gilberto Carvalho me falou da reunião da Frente Brasil Popular, que aprovou também montar comitês de solidariedade. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar aqueles mais necessitados, nós temos que fazer. Mas, ao mesmo tempo, João Paulo, nós temos que dizer para a sociedade alto e bom som. Não existe possibilidade desse país voltar a crescer, voltar a gerar emprego e voltar a ser um país respeitado no mundo enquanto a gente estiver na presidência o Bolsonaro. Esse é o dado concreto. Isso aí, presidente. Presidente, deixa eu chamar para fazer parte aqui da nossa conversa o nosso dirigente do MST, João Pedro Stedley, que já está por aí. João Pedro, boa noite. Então, está me ouvindo? Estamos te ouvindo, seja bem-vindo aqui à nossa live, um prazer estar com esse bate-papo com todos vocês nesse dia 17 de abril, e daqui um pouquinho nós vamos chamar o Alexandre Padilha, que vai da reforma agrária na atual conjuntura e ouvir de você um pouco sobre esses desafios que estão colocados para o movimento. Quero mandar um abraço muito especial para quem está nos acompanhando em todas as redes, e a nossa turma nos falou aqui que tem uma hashtag, olha só, que é Massacre Nunca Mais. Então, a hora que vocês entrarem na internet, no Twitter, nas várias redes sociais, então, Massacre Nunca Mais. Boa noite, João Pedro. Boa noite, João Paulo, boa noite, companheiro Lula, e a todos que nos acompanham. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse dia fatídico do 17 de abril, e não vou me referir à conjuntura política, como você já disse, porque o nosso mestre maior aí da análise da conjuntura política é o companheiro Lula. Eu quero aproveitar a oportunidade para primeiro fazer uma homenagem aos nossos mártires lá de Carajás, e vou apelar aqui para os poetas. Os poetas sempre nos ajudam, porque dizem que eles são os únicos que conseguem falar para a alma, para os sentimentos. E procurei aqui nos arquivos uma bela poesia que o nosso camarada Pedro Tierra fez depois do massacre e em homenagem à luta pela reforma agrária. E vou lê-la. A poesia é A Liberdade da Terra. A liberdade da terra não é um assunto de lavradores. A liberdade da terra
é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra, de quem vive ou sobrevive de salário, do que não tem casa, do que só tem viaduto, dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades, do que é impedido de ir à escola, das meninas e meninos de rua, das prostitutas, dos ameaçados pela cólera e agora do coronavírus, dos que amargam o desemprego, dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo tem um só nome: a reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade, para que ela ouça nossas canções e cante. Reacenda nessa noite a estrela de cada um e ensine aos organizadores da morte e ensine aos assalariados da morte que um povo não se mata, como não se mata o mar. Que um sonho não se mata, como não se mata o mar. Que a alegria não se mata, como não se mata o mar. Que a esperança não se mata, como não se mata o mar. E a sua dança. Grande Pedro Tierra, essa poesia já tem décadas, eu diria, mas é impressionante a atualidade. Por isso que os poetas têm essa capacidade, esse dom que Deus deu, assim como aos músicos, de falar para a nossa alma. O segundo assunto que eu queria tocar aqui, aproveitar, que serve também como uma homenagem, e o companheiro Lula tem conhecimento, a nossa CPT, Comissão Pastoral da Terra, que é um organismo da CNBB, desde a sua fundação em 1979, ela vem fazendo um trabalho maravilhoso. Todo santo dia, ela acompanha todos os jornais, rádios do Brasil inteiro e vai registrando os conflitos de terra ao longo de todos esses anos. E depois do massacre de Carajás, ela adotou também a metodologia de divulgar os dados do ano anterior nessa data. Então, hoje de tarde, numa coletiva de imprensa virtual lá na CNBB, a CPT divulgou os dados dos conflitos da terra relativos ao ano passado de 2019. Vamos a eles, que eu acho que deve interessar a todos que nos acompanham. Os conflitos que ocorreram lá na terra, no interior, foram de 1.254 episódios ao longo do ano. Portanto, praticamente 4 conflitos por dia. E isso envolveu, nas suas várias formas de conflito social, 859 mil pessoas. Portanto, demonstrou que durante o ano passado houve muita mobilização e houveram muitas pessoas que foram prejudicadas pela ação do latifúndio e das empresas. Entre os assassinatos, nós aumentamos de 25 companheiros e companheiras de 2018 para 28 ano passado. Felizmente, parece que a turma está se cuidando um pouco mais, porque logo depois do golpe contra Dilma, no ano de 2016 e 2017, nós chegamos a perder 70 companheiros por ano. E esses 28, cabe ao registro como denúncia, se refere basicamente a companheiros dos povos indígenas, dos quilombolas e de companheiros camponeses que estão morando lá na fronteira agrícola e, portanto, estão mais à mercê dessa sanha da violência no campo. Também a CPT registrou, ao longo do ano passado, que a Polícia Federal libertou 800 trabalhadores que estavam
em condições de escravidão. Note, estamos aí, 2019, ainda temos fazendas que, com a certeza da impunidade do governo, do seu governo, que é o capitão Bolsonaro, ainda praticam escravidão ao longo do nosso território. Fica o registro também que, apesar de uma correlação de forças tão desigual, apesar de todo esse discurso do ódio do atual governo, que colocou o ex-presidente da UDR, quem poderia imaginar que nós chegaríamos a essa situação, Lula? O ex-presidente da UDR, a UDR foi execrada, foi condenada em vários tribunais como mandante de assassinatos. Pois o ex-presidente da UDR, aqui do Pontal, vizinho do João Paulo, agora é o principal diretor do INCRA, é ele que administra a política fundiária, ou seja, aqui sim cabe entregar o galinheiro para a raposa. E essa medida provisória que está sendo chamada pela imprensa corretamente é da autoria dele, que é a grilagem da Amazônia, porque eles estão liberando, se for aprovada, ainda falta passar pelo Congresso, que todo grileiro e invasor de terra pública, sobretudo na Amazônia Legal, até 2.500 hectares, pode automaticamente legalizar suas terras. E como é que ele vai fazer isso? Basta uma autodeclaração. Nem sequer ele precisa chamar o fiscal do INCRA ou chamar o fiscal do IBAMA ou alguma autoridade para ir lá ver se aquela terra está sendo ocupada. Porque é óbvio que todo mundo sabe, aí quem lida no campo, que esses invasores de terra da Amazônia, acima de 1.000 hectares, 2.000 hectares, eles não moram lá, eles moram nas capitais. Eles botam jagunços, pistoleiros, capatais, para inclusive derrubar a floresta, e esses grileiros ficam escondidos. Bom, agora esse grileiro pode entrar na página do INCRA, né? Bota lá o seu CPF e automaticamente vai virar proprietário legal, podendo então vender uma terra pública que ele invadiu até 2.500 hectares. Então, eu espero que os senadores tenham juízo e que essa medida provisória não seja aprovada. Bom, e por conta do INCRA, então, está sendo administrado por essa visão, que eles querem apenas tomar de assalto as terras públicas no Brasil, o balanço que a CPT registrou do ano de 2019 é que, no ano passado, não houve nenhuma desapropriação de fazendas para a reforma agrária, nem para coisa alguma. Não houve nenhum assentamento de nenhuma família. Não houve nenhuma área de quilombolas reconhecidas. E olha que tem uma fila de mais de 600 áreas ocupadas pelos companheiros desde que fugiram da escravidão. E isso vai passando de geração em geração. E, felizmente, na Constituinte de 88, da qual o Lula participou, foi reconhecido o direito. Portanto, cabe ao INCRA apenas entregar o título coletivo dessas áreas que são ocupadas pelos quilombolas há décadas, e alguns há mais de 100 anos. E também não houve reconhecimento de nenhuma área indígena. E, da mesma forma, há dezenas, centenas de áreas indígenas, segundo o CIMI, que monitora essas questões, esperando pela legalização. De novo, a Constituição é clara, a área indígena é intocável. Mas, para quem está nos acompanhando e não domina muito esses termos, porque o Bolsonaro ficou dizendo por aí que os índios tinham muita terra, que eles não precisavam de tanta terra. Ele é um ignorante nesse assunto. Nos outros ele é maldoso, mas nesse ele é ignorante. Porque a terra indígena, segundo a sabedoria dos constituintes de 88, ela é um patrimônio da União. Portanto, pertence a todos nós. Quando a gente diz, uma área indígena dos Guaranis, dos Caiapós, não sei quem, não é que é deles. Eles são apenas zeladores porque eles moram lá. Mas aquela área indígena pertence à União. Portanto,
a todo o povo brasileiro. E finalmente, para esse recorrido que eu fiz aí da conjuntura agrária, em nome da CPT, nós tivemos também, no ano passado, 43 ocupações de terra, que envolveram 3.500 famílias. Ainda é muito pouco, é claro, mas demonstra que em vários estados do Brasil, a nossa turma não se acovardou, não se amedrontou e fizeram ocupações de terra, ainda que sabendo que elas não terão uma solução, porque o governo que está aí não vai fazer reforma agrária, não vai legalizar nenhuma terra. Termino completando essa minha intervenção, dizer o seguinte: os amigos do MST, quem nos acompanha, sabe que nós temos defendido desde o nosso último congresso, lá de 2014, que a reforma agrária agora no Brasil, ela adquiriu uma nova característica, uma nova natureza. Antigamente as pessoas falavam em reforma agrária, no senso comum, é apenas desapropriar um latifúndio e entregar para o sem terra. Isso ainda é necessário como uma forma de acesso à terra. Mas a natureza principal da reforma agrária agora é que o objetivo principal dela tem que ser produzir alimentos saudáveis para todo o povo. Isso é o objetivo principal. Essa é a função social de um programa de reforma agrária que somente pode ser feito por um governo popular e não por esses que estão aí. Daí porque também, hoje, Lula, em todo o país, a forma que nós utilizamos para homenagear os mártires de Carajás foi que cada assentamento deveria levar alguma doação de alimento para a cidade vizinha. Porque toda cidade, por mais pequena que seja, tem pobre, tem gente necessitada, ainda mais agora com essa crise. Então, o gesto que nós fizemos para homenagear os mártires e, ao mesmo tempo, para dizer que tipo de reforma agrária nós queremos, foi esse de fazer a solidariedade aos mais pobres, entregando alimentos. E no futuro, esperamos que, então, essa reforma agrária também combine a adoção de uma matriz de agroecologia, ou seja, que produza em respeito com a natureza, que seja combinada com a agroindústria, que era o sonho já desde o Celso Furtado, lá na década de 60, que a agricultura familiar e camponesa ela só agrega valor ao seu trabalho se tiver combinado com a agroindústria. E, finalmente, que foi o que nós avançamos muito no governo Lula e Dilma, é levar a educação no campo, que foi o PRONERA, Programa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária, onde nós tivemos a oportunidade de fazer cursos não só de alfabetização de adultos, o EJA, que é levar ensino fundamental e médio para os adultos que não tiveram oportunidade na idade correta, até criar oportunidade para que os filhos de camponeses estudassem na universidade. E naquele período nós formamos mais de 5.000 jovens, filhos de assentados, que hoje são doutores, professores, tá? Nas várias carreiras. Então, essa é a reforma agrária que nós sonhamos: repartir o latifúndio, produzir alimentos, adotar a agroecologia, levar a educação no campo e gerar futuro e emprego para as famílias que vivem no meio rural. Muito Era bem. isso, João Paulo. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Muito bem, João Pedro, continua aqui. Quero agradecer muito o pessoal que está retransmitindo a nossa live aqui, presidente Lula. Pessoal do Brasil de Fato, TVT, também todo o sistema de rádio Brasil Atual, todas as redes Lula Livre, todas as redes Instituto Lula, Lula Oficial, as redes do Partido dos Trabalhadores, o PT na Câmara também está transmitindo nós. 247, um abraço a todos vocês aí que também estão nos retransmitindo. Ou seja, e as outras redes vinculadas ao Sem Terra aí pelo interior afora. CONTAG, CONTRAF, todo mundo está repetindo. Presidente Lula, antes de chamar o Padilha, ainda sobre a reforma agrária e os desafios que estão colocados para os camponeses nos dias de hoje. A importância de ter alimentos saudáveis nessa conjuntura. Queria que você falasse um pouco desse tema. Ô João Paulo, o João Pedro tocou num tema que eu acho que é fundamental,
e que, se o João Pedro está lembrado, a gente discutia isso quando, junto com o Zé Gomes, quando a gente estava tentando discutir a questão da distribuição de terra no país, e a gente decidia que na região sul e sudeste e no nordeste, nenhuma área até 500 hectares seria desapropriada para a reforma agrária, na região centro-oeste até 1.000 hectares e na região norte até 1.500 hectares. Você está lembrado, São Paulo? Lembro. E a gente dizia, e foi inclusive motivo de muitas conversas minhas com o presidente Chaves, a necessidade do Brasil se educar para a questão da construção de uma política de segurança alimentar. É por isso que, quando a gente estava na presidência, João Pedro, João Paulo, vocês perceberam o fortalecimento que nós conseguimos fazer com que a Conab cuidasse corretamente de comprar, sabe, o excesso de produção de alimentos para que a gente tivesse uma força, eu diria quase que uma força controladora do preço do alimento. Eu lembro quantas vezes o mercado estava exagerando no preço do alimento, a gente colocava feijão na prata, colocava milho, que era para poder baratear. E também a política de preço mínimo, ou seja, nós temos que garantir que o pequeno produtor produzisse. Aí entrou o PA, que foi uma política extraordinária, e vocês viveram bem isso. Ora, eu discutia muito com Chaves a questão da segurança alimentar. Ou seja, a segurança alimentar é a maior arma de proteção que um país pode ter. Não é uma bomba atômica, não é um canhão. Ou seja, você precisa ter alimento para que o povo possa se sustentar em qualquer momento de crise. A reforma agrária é para isso. E quando você fala na necessidade de produzir alimentos sustentáveis, alimentos saudáveis, alimentos de qualidade, ou seja, e produzido pela agricultura familiar, a gente fica tendo a sensação de que a gente pode começar a dizer com o povo: quanto mais apoio, quanto mais força, quanto mais o Estado assumir a responsabilidade de garantir que os alimentos saudáveis possam chegar, sabe, na mesa no prato da merenda escolar, porque os prefeitos são obrigados a comprar dinheiro do pequeno produtor, porque as prefeituras são obrigadas a ajudar o pequeno produtor daquela cidade. Quanto mais isso acontecer, mais a gente vai ter a certeza de que o Brasil vai ser autossuficiente na produção dos seus alimentos e vai produzir cada vez mais alimentos de qualidade. É por isso que a reforma agrária é muito importante e é também, João Paulo, importante a gente ouvir tanto a Elisângela da FETRAF quanto o companheiro Aristides, para a gente fechar um pouco esse debate sobre a questão da agricultura familiar e entrar para o Padilha poder nos contar, sabe, o que aconteceu na questão da saúde, qual é a perspectiva que ele, como um bom ministro da saúde, o cara que criou os mais médicos, tem do que vai acontecer daqui para frente. Porque, João Paulo, nós temos duas verdades importantes agora. A primeira é que o isolamento é a melhor forma de proteção do ser humano. Ao mesmo tempo, o isolamento é a certeza de que a gente não vai ter os hospitais entupidos de gente, até evitando que pessoas morram na rua, como está morrendo no Amazonas ou como está morrendo em Guayaquil, no Equador. A segunda coisa é que tem um tipo de gente que precisa trabalhar. Tá? Esse tipo de gente que precisa trabalhar, é preciso que as atividades essenciais seja dada a essas pessoas a garantia de que o poder público vai garantir que esse cidadão tenha todos os instrumentos necessários para exercer a sua função, vai ter transporte higienizado, vai ter transporte não lotado, vai ter um lugar de trabalho higienizado, para que a economia continue funcionando e para que as pessoas possam comprar. Por exemplo, quando um pequeno produtor rural produz a mandioca, produz a sua verdura, produz o seu abacaxi, ou seja, ele tem que levar no supermercado para vender. É preciso criar as condições dele poder chegar lá no supermercado de forma, sabe, segura, para poder entregar o seu produto. É preciso garantir que ele vá na feira e que tenha segurança. Sabe? Tudo isso tem que ser organizado e o poder público tem um papel importante. Então, é extremamente importante a gente saber. E a outra coisa que nós precisamos brincar e não podemos esquecer, e não é secundária, é a coisa prioritária, é que a única possibilidade de uma parcela da sociedade ficar no isolamento é receber dinheiro. É preciso fazer com que o Estado garanta que essa pessoa
Falar com o William Bonner. Não, Saúde. Desculpa. Então, falar... Eu ia fazer assim com a mão, mas aí eu... Não faz, não. Resolvi... Não, deixa eu lhe falar. Então, o que eu acho é que nós temos que brigar muito para que as pessoas recebam o dinheiro com uma certa rapidez, porque sem dinheiro para comprar o que comer, as pessoas não vão ficar em casa, as pessoas vão sair de casa de forma desordenada, sem nenhum critério, sem nenhum olhar por parte do poder público, e mais gente vai ser infectada. Eu estou muito preocupado com isso e acho, João Pedro, uma tese que eu estou discutindo, que eu quero provocar boa discussão no PT, é que o Estado tem que ter coragem de alargar a base monetária desse país. O Estado pode rodar dinheiro, produzir dinheiro que não vai causar inflação e não vai aumentar a dívida. A máquina é minha, o papel é meu, o dinheiro é meu, eu estou produzindo, eu estou Presidente, deixa eu aproveitar. De coisas novas. Deixa eu aproveitar, já chamar o Padilha para entrar aqui na sala, que ele já está pronto. Padilha, entre aqui, bem-vindo, e já vai se preparando para nos dar um informe da situação da saúde no país. Desculpa, presidente Lula, conclui o raciocínio. Eu acho importante o Padilha falar, mas eu só queria lembrar o seguinte, gente, é importante a gente ter em conta que se não colocar dinheiro novo, esse país não dá conta de cuidar das pessoas que precisam receber dinheiro, esse país não dá conta de sustentar um pouco a pequena e microempresa, e esse país não dá conta de ter política de desenvolvimento. É preciso, não sei se você percebeu, João Pedro, ontem no discurso do presidente Bolsonaro, é a primeira vez que eu vejo um presidente da República fazer um discurso com aquele ponto no ouvido. Alguém estava falando para ele, e ele... É verdade. É verdade, as pessoas usam o teleprompter, as pessoas usam na câmera, ou seja, lê um documento. Ele não, você percebeu que ele estava lendo lentamente, ele estava falando lentamente, ele não sabia para onde olhar, porque quando as pessoas estão mentindo, a pessoa não tem coragem de olhar na cara do telespectador para falar olho no olho com a pessoa. Então, ele dizer que a economia estava voando, que estava tudo maravilhoso, sabe? Não haverá solução se o Brasil não colocar dinheiro novo para alargar a base monetária, para cuidar das pessoas que precisam ficar em casa e para fazer novos investimentos. João Paulo, antes de você passar para o Padilha, eu quero pegar o gancho do presidente Lula, porque justamente na plataforma unitária das duas frentes, nós fizemos lá um capítulo para justamente conscientizar o nosso povo, porque por aí todo mundo pergunta assim, mas vocês apresentam proposta e tem dinheiro? Então, o debate que nós fizemos vai nessa direção. Há muitos recursos no Brasil e nós sinalizamos, só que eles precisam ser colocados para reativar a economia depois, garantir o salário dos trabalhadores agora e também depois em reforma agrária. Mas nós citamos lá, para que os que estão acompanhando nós possam anotar. Primeiro, o governo colocou no orçamento desse ano mais de 600 bilhões para pagar juros da dívida interna. Nós dissemos, tem que pegar esse dinheiro do juro. Cancela o juro por esse ano e bota esses 600 bilhões na economia, no investimento real produtivo. Segunda fonte, que inclusive estamos com um abaixo-assinado, que é criar um tributo especial para os 206 bilionários que há no Brasil. Ora, é só 206 pessoas que são bilionárias aqui no Brasil. Entre eles, os que dominam a imprensa. Agora eu vi hoje no Valor estarrecido, um dos 206 bilionários é o Edir Macedo. E, ao mesmo tempo, ele pediu concordata da Record para não pagar os seus credores. Bom, mas isso é um outro capítulo. Então, esses 206 têm uma renda anual de 1 trilhão e 200 bilhões. Se o governo criar, por utilidade pública, aí, um imposto extraordinário de 20% de imposto de renda, só aí nós vamos recolher 300 bilhões de reais. E, por último, que nós temos sinalizado também, é as reservas que o Brasil tem, em torno de 300 bilhões de dólares depositado em Nova York,
Quanto que nós estamos ganhando por aquele dinheiro? Nada. Ao contrário, tem que pagar uma taxa de conservação lá do depósito. Então, reingressa esse dinheiro no Brasil e transforma aquele papel pintado de dólar em investimento produtivo para pagar salário e para fazer investimentos. Então, essas são as ideias que nós discutimos dos dinheiros que precisa. Muito bem, obrigado. Só para quem está nos acompanhando aqui, só dizer que daqui um pouquinho o Chico Buarque vai entrar aqui na nossa live, viu? Eu acho que ele não vai cantar, em todo caso, mas vai fazer um cumprimento aqui ao 17 de abril e a todo o pessoal que está nessa quarentena. Pois não, Lula? Paulo, eu vou falar uma coisinha e vou parar de falar, e o João Pedro também vai parar de falar para a gente ouvir as outras pessoas, porque senão vai ser uma live de... Mas ainda com relação à questão de dinheiro, João Pedro, nós precisamos só tomar cuidado, porque os dólares que estão lá fora, hoje, em época de crise, servem como uma garantia. É como uma poupança que você tem na sua casa, você guarda seu dinheiro lá para uma eventual desgraça. Veja, deixa eu te dizer uma coisa, onde é que nós temos dinheiro, João Pedro. Só para você ter ideia, o total da dívida ativa que a União tem para receber, hoje é de 2.196 bilhões de reais. Crédito da União. Dessa dívida de 2 trilhões, 48% já foi vencida, ou seja, já é irrecuperável. Mesmo assim, ainda tem 1.212 bilhões. Pois bem, se o governo fizesse um acordo para receber, o governo poderia receber, no mínimo, 724 bilhões. Se ele quisesse fazer um acordo e deixar 50% para os devedores, ele ainda receberia 362 bilhões de reais. Ou seja, o problema é o seguinte, é que o governo tem aonde buscar dinheiro. Ele tem onde buscar dinheiro. Só a sonegação de imposto ano passado, o Padilha deve saber dessas informações, foram 345 bilhões. Olha, a gente não pode ter ilusão de uma coisa, companheiro João Pedro, é que a gente aumentar o imposto por Zika, a gente vai aprovar. Com esse Congresso que está aí, a gente não aprova reforma agrária, a gente não aprova imposto por rico, o que vai aprovar é desgraceira para os pobres. Então, é preciso a gente ter em conta, essa é uma nova coisa para a discussão, enquanto o seu Bolsonaro estiver no governo, enquanto o seu Guedes estiver no Ministério da Fazenda, enquanto o pessoal do Banco Central, com aquele pessoal que acha que morreu os pobres não quer dizer nada, a gente não terá uma solução. É preciso que a gente diga o que a gente vai fazer com o Bolsonaro. É preciso que a gente diga o que a gente vai fazer com a economia. E não dá para a gente tratar a economia do jeito que a gente está tratando, vendo o Bolsonaro tirar dinheiro do Fundo de Garantia para colocar não sei aonde, tirando do fato para colocar não sei aonde, e dinheiro novo que é bom não tem. Coloca a Casa da Moeda para rodar dinheiro, sabe? Não vai ter inflação, porque a demanda é muito pequena, e é preciso pensar no Brasil. Veja, o Trump, que é aquela coisa horrorosa que todo mundo conhece, colocou 2 trilhões e 500 bilhões de reais novos. A Alemanha colocou dinheiro novo, a França colocou dinheiro novo. O Brasil precisa ter vergonha e saber que nós estamos numa guerra com o inimigo, que a gente sabe que ele existe, mas a gente não sabe qual é a arma que vai matar ele. Não tem bala de prata para matar ele. A única bala de prata é ficar em casa. É se cuidar. Ó, aqui, eu estou com o meu vidinho de gel aqui, ó. Ó, cada vez que eu falo, eu sou obrigado a passar um álcool gel na mão. Eu não estou vendo vocês com álcool gel aí, é importante vocês terem. Então, João Paulo, o dinheiro tem. O que precisa é a gente fazer uma discussão mais profunda, porque eu acho, olha, logo eu que sou um cristão, sabe, já cansado, mas eu acho que é preciso um pouco de radicalidade para a gente poder mudar as coisas nesse país. Muito bem. Não dá para tratar com a mesma normalidade, sabe, que a gente tratava um ano atrás, ficar tratando da economia hoje. Nós estamos em época de guerra. Quando a gente estava em época de guerra, João Pedro, eu vou dar um dado para você. Na Guerra do Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamentos da época. Ninguém pergunta quanto o Rodrigo gastou para enfrentar o New Deal, para criar o New Deal e para armar os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Aqui não é uma discussão de que o orçamento pode ou não pode. Quando a gente está em guerra, o orçamento tem que poder. Depois que a gente salvar a vida, aí vamos discutir como é que vai resolver o problema. Eu acho que é isso que nós temos que ficar dizendo daqui para frente e tomar atitude.
Então, João Paulo, eu prometo que agora eu vou ficar quieto, não vou falar, porque a live será do Pedro, e eu quero ouvir a Lisângela, quero ouvir o Aristide, quero ouvir o Padilha, e ainda vamos ouvir o Chico Buarque falar ou cantar? Ô Chico, nós queremos que você faça uma... Mas eu estava gostando da prosa do Lula, porque ele está ficando mais brabo e mais radical. Logo tu entra para o MST. Olha o álcool gel aqui do Armazém do Campo, viu? Tá gostando, Padilha, só dizer que essa semana nós estamos concluindo a semana durante esses 15 dias, que nós doamos aproximadamente 500 toneladas de produtos da reforma agrária. 500 toneladas de produto da reforma agrária, com essa preocupação de ficar em casa, e isso também feito através dos Armazéns do Campo do Recife, que está servindo as manitas solidárias, do São Luís do Maranhão, que está com o café da manhã, aqui em São Paulo, que nós estamos com a cesta e vendendo os produtos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e também a Grande Porto Alegre com o nosso mercado. Então, todo mundo está nos acompanhando. Um abraço ao povo do Armazém do Campo e a turma que está preparando a cesta e os cafés e os almoços solidários. Padilha, como está a quarentena no Brasil nos dias de hoje? Primeiro, gente, um grande abraço aí para todo mundo, um abraço ao nosso presidente Lula, um abraço, João Paulo, tô vendo aí o Armazém. Gostando de ver o João Pedro aí com essa jaqueta do Corinthians. Cara, vai Corinthians aí, João Pedro. Aqui hoje tá 3x1, João Paulo, você tá ferrado. Eu estava conversando agora, viu, João Paulo, com o companheiro Marcon, meu colega de bancada, deputado federal, direto lá do assentamento. Falei, entra lá na live lá do MST. E o Marcon me contando a doação que o assentamento fez lá de arroz para os vários municípios da região. Eu acho que, João Paulo, esse papel da solidariedade é fundamental. Eu acho que se tem uma coisa que é decisiva não só para enfrentar o coronavírus, mas para construir esse novo mundo aí que o presidente Lula estava falando, é a solidariedade. A China, quando mandou milhões de máscaras para a Itália, um ato de solidariedade, nas caixas que chegavam lá na Itália, tinha inscrição dizendo o seguinte: somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Uma pandemia global, só com solidariedade do tamanho do mundo que nós conseguimos enfrentar uma pandemia como essa. A solidariedade do tamanho do mundo que começa em cada casa. A gente está ajudando muito aqui na cidade de São Paulo, o pessoal do Heliópolis, com a Unas Heliópolis, o pessoal da Brasilândia, o pessoal de Itaquera, o pessoal do quilômetro 23 da Raposo, o pessoal de Parelheiros, né? O pessoal que são produtores na região de Parelheiros, são produtores orgânicos aqui, né? Só a solidariedade consegue enfrentar uma situação como essa. Nós estamos encerrando a semana aí em medicina, no acompanhamento das epidemias, a gente chama da semana epidemiológica. Toda semana começa e termina, a gente fala que é o período ali epidemiológico. Nós estamos encerrando essa semana epidemiológica com uma situação muito grave em relação à pandemia do coronavírus. O Brasil está no olho do furacão, né? Você pega dos países do hemisfério sul, onde nós estamos começando o outono ainda. Nós temos 3 meses de outono ainda, mais 3 meses de inverno. Ou seja, um período longo de condições mais favoráveis para a circulação do vírus, porque todo vírus respiratório circula mais quando é período do frio. Nós estamos começando o outono ainda e nessa semana epidemiológica nós fechamos aí os dados oficiais do Ministério da Saúde de hoje, são mais de 2.100 óbitos daqueles confirmados, ou seja, aqueles óbitos que tiveram o teste confirmado, o que é algo raro no Brasil. O Brasil... Aquilo que era uma gripezinha, o Bolsonaro, agora, às 17 horas no Brasil, já tem 2.141 mortos. Exatamente isso, presidente, está falando. Isso são os óbitos confirmados, presidente, ou seja, esses são os óbitos que teve o teste, que é algo raro no Brasil hoje, confirmado. O Brasil, dos países da pandemia, é o país que menos faz teste no mundo. No mundo, o Brasil tem feito, até hoje, em média, 280 testes diagnósticos para cada 1 milhão de pessoas. A Alemanha já passou de 10 mil, a Espanha está quase próximo de 10 mil testes por cada 1 milhão, Coreia já passou de 10 mil, tem país como a Suíça que já passou de 20 mil testes para cada 1 milhão. O Brasil não faz esse teste, ou seja,
esses 2.141 anunciados hoje, de óbitos confirmados, o número de óbitos não confirmados é muito maior. Só para vocês terem ideia, aqui na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo foi divulgado ontem, pela Secretaria Municipal de Saúde, 400 óbitos confirmados com teste e mais de 800 óbitos suspeitos de coronavírus, ou seja, tinha tudo. Só faltava voar, como diz o pessoal no interior, né? Para ser galinha tem que ter pena, tem que ter bico, tem que ter pé de galinha, né? Só falta voar como galinha não voa, é galinha, né? Tem tudo do coronavírus, mas não tinha o teste final para confirmar. Então tem mais suspeito com cara de coronavírus do que óbito confirmado. Então só na cidade de São Paulo, quando juntava suspeito e óbito confirmado, dá mais de 1.100 óbitos só na cidade de São Paulo. Então, estão encerrando a semana com muito grave. Tem algumas cidades do país onde o sistema de saúde já não suporta mais. Então, por exemplo, Manaus já ultrapassou a capacidade do sistema de saúde de receber os pacientes do coronavírus. Macapá, Fortaleza já passou de 100% os leitos de UTI. Aqui no estado de São Paulo, os principais hospitais do estado de São Paulo, o Hospital das Clínicas, eu trabalhei, estudei, vivi no Hospital das Clínicas. A gente sabe o tamanho que é aquele Hospital das Clínicas. Quase 80% dos leitos de UTI do Hospital das Clínicas já estão ocupados por pessoas com coronavírus. Todos os hospitais de referência do estado de São Paulo, só para você pegar aqui na cidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, Hospital Emílio Ribas, que é um hospital só de doenças infecciosas, Hospital Municipal do Tatuapé, Hospital do Mandaqui, Hospital São Paulo, todos eles, Santa Casa, que é aí pertinho do armazém da MST, João Paulo, você conhece bem a Santa Casa, todos eles estão com seus leitos, mais de 70% já ocupados por coronavírus. Quando ocupa mais de 70%, é porque teve gente que teve que cancelar a cirurgia, gente teve que suspender cirurgia, gente teve que suspender exame que ia realizar, atendimento, então já impactando muito na vida das pessoas, né? E no meio de tudo isso, nós tivemos mais essa atitude irresponsável do Bolsonaro, que tem a ver com isso que o presidente está falando. Não é possível enfrentar essa crise de saúde do coronavírus, a crise econômica, com uma crise política que é causada pelo Bolsonaro todo dia. Não é possível liderar o país para enfrentar essa crise com uma figura como o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro faz disputa dentro do país, né? Faz disputa dentro do seu próprio equipe do ministério, trocou o ministro no meio dessa crise, né? Algo bastante grave. Bolsonaro faz disputa com os governadores e prefeitos, isso é muito grave, porque a saúde ela é descentralizada, o SUS exige boa relação, porque o Ministério vai lá, fala, dá entrevista, mas quem atende é o prefeito, é o governador, é lá o pessoal que está no Conselho Municipal de Saúde. Eles têm que abrir o hospital, botar o hospital para funcionar, e o teste não chega na cidade. Né? Eu conheço cidade que até hoje não recebeu um kit diagnóstico do governo federal. Os leitos de UTI não são abertos, que o Ministério da Saúde tinha que ter passado o recurso. As máscaras não chegam para os trabalhadores de saúde. Nós já temos um grau de afastamento de trabalhadores de saúde aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, são as principais capitais onde tem maior número de casos, assustador. Ou seja, nós estamos perdendo, estamos expondo os nossos guerreiros aí na primeira batalha. Os principais guerreiros estão sendo os infectados, sendo afastados nesse momento. Então, Bolsonaro gera disputa entre governadores e prefeitos, e João Pedro, o Bolsonaro gera disputa também entre as nações, o que é muito grave. Você não consegue uma pandemia como essa. Por exemplo, os companheiros aqui, o presidente Lula nem se fala, mas João Pedro, João Paulo conhece bem os países da América do Sul também. Você não vai conseguir controlar um vírus como esse sem uma harmonia entre os países da América do Sul. Até hoje, não foi chamada uma reunião da Unasul, que foi uma relação entre os chefes de Estado dos países, consolidada no período do presidente Lula, que tinha um papel fundamental de reunir os presidentes. Vamos combinar o jogo aqui entre nós? Como é que a gente vai fazer com fronteira? Como que a gente pode cooperar? O Brasil pode pegar a indústria dele, botar para trabalhar, produzir máscara, álcool gel, pegar a indústria do etanol
e garantir mercado não só para o Brasil, mas para a América do Sul inteira. Porque precisa de gente, precisa ter máscara para quem é trabalhador da saúde, quem é trabalhador do supermercado. O armazém da MST tem que estar aberto aí. O companheiro que trabalha aí no armazém tem que ter máscara, tem que ter luva, tem que ter um avental, para depois não ir com essa roupa para casa, né? E para isso a indústria pode produzir. O governo pode antecipar a compra. Então o Bolsonaro não faz uma harmonia de coordenação entre os países da América do Sul. A gente podia ter os BRICS funcionando com força agora para gerar harmonia para a compra de equipamento que precisa na China, compra de matéria-prima que precisa na China. Não faz isso, né? E também não faz uma coordenação interna com o setor econômico do Brasil, porque é uma crise que era para desde janeiro já, quando começou a sair os casos na China e a OMS declarou emergência mundial de saúde pública, antes de declarar a pandemia, para o presidente da República estar se reunindo diariamente desde janeiro com a indústria brasileira para fazer o que a gente chama da conversão da produção. Hoje, viu, presidente, tive uma reunião com todas as centrais sindicais para que isso esteja na agenda dos sindicatos, esse debate. Porque a conversão da produção, ou seja, fazer com que a indústria automobilística passe a produzir peça para respirador mecânico. Padilha, uma pergunta que não quer calar. Diga. Eu sei que o João Paulo queria fazer, eu sei que o João Pedro queria te fazer, mas eu vou te fazer, que é o seguinte. Qual é a impressão que você passa para nós, para as pessoas que estão participando dessa live, sobre o novo ministro da Saúde? O presidente, ele é um homem de negócios. Ele é um homem de negócios. É um homem que viu um homem que viu um jeito de ganhar dinheiro, de gerar lucro, orientar para gerar lucro a partir de uma doença que é gravíssima, que é o tratamento do câncer. Então, ele é um homem da iniciativa privada que vê a saúde como algo a ser vendido, a ser comprado e vê uma forma de ganhar dinheiro e de fazer os outros ganharem dinheiro em algo tão grave como que é o câncer, né? Eu torço e vou lutar, viu, presidente, para que ele tenha uma conversão, porque o Mandetta, eu digo que tem o Mandetta AC e o Mandetta DC. O Mandetta antes do coronavírus e o Mandetta depois do coronavírus. O Mandetta começou a vestir até colete do SUS, né? Ontem fez um discurso em defesa do SUS, né? Eu torço para que tenha algum grau de conversão também para o próximo ministro, porque senão quem mais vai sofrer é o povo brasileiro, né? E eu acho, viu, presidente, com a postura do Bolsonaro, com o jeito desse ministro que até ele entender o que é o SUS, como que funciona, vai demorar. E o Brasil está numa situação que não pode perder um minuto para enfrentar essa pandemia. Vai depender cada vez mais da postura dos governadores, dos prefeitos e da sociedade, obviamente, na solidariedade, na cobrança, no acompanhamento. Só uma coisa, viu, João Paulo? Os governadores do Nordeste hoje anunciaram uma coisa muito importante. E o MST acompanhou a construção disso. Eles anunciaram que eles vão criar uma brigada emergencial de médicos e médicas, pegando as universidades estaduais dos governos do Nordeste, junto com os institutos, e trazer os médicos brasileiros formados no exterior para cuidar do povo nesse momento do coronavírus. E a gente tem hoje pelo menos 15 mil jovens médicos que trabalharam no Mais Médicos, conhecem assentamento rural, conhecem periferia, conhecem área indígena, estavam nos Mais Médicos. Quando acabou o contrato deles dos Mais Médicos, ficaram sem autorização para atender nosso povo. E os governadores do Nordeste fizeram uma grande articulação com as universidades estaduais, vão puxar as universidades, fazer a complementação do diploma, eles vão poder atuar, cuidar do nosso povo. Então a gente vai depender muito dos governos estaduais, dos governos municipais, da sociedade, para reduzir a gravidade e a tragédia que pode ser o coronavírus no Brasil. Padilha, última pergunta, para nós já chamar os outros que estão aí na fila, que nós vamos conversar agora. Quanto tempo mais ainda dura a quarentena para valer como nós estamos fazendo? Todos ficam em casa. Qual é a sua expectativa? Ô João Paulo, muita gente me pergunta assim, o Brasil vai ser igual à Itália? O Brasil vai ser igual ao Equador? O Brasil vai ser igual à Alemanha? O Brasil é muito diverso. Então, o Brasil vai ter algumas Itálias em alguns lugares, alguns Equadores, algumas Alemanhas pode ter, né? Alguns lugares vai ser igual a Nova York, o desespero. E cada região
tem que analisar a sua situação, isso coordenado pelo Ministério da Saúde, para exatamente avaliar onde se precisa restringir, manter o isolamento como nós temos hoje, né? E aonde você pode ir aos poucos fazendo um planejamento de redução disso. Lembrando que nós vamos ter o outono e o inverno inteiro como momentos de profundo risco. Enquanto você não tem essa garantia, essa informação, enquanto você não tem leito de UTI aberto, enquanto você não tem máscara para os trabalhadores de saúde, você não pode bobear em saúde. Saúde você tem que agir pela precaução. Por exemplo, tem algumas regiões, como o estado de São Paulo, onde 80% está ocupado por UTI, que até o próprio governo do estado hoje já prorrogou o decreto até o dia 10 de maio, e quando chegar lá vai ter que reavaliar, porque talvez vai ter que estender maio inteiro. Tem outras regiões onde você tem onde o governo do estado, onde as prefeituras conseguiram se organizar melhor, comprar teste, mapear essa situação, que depois do final de metade de maio você vai poder fazer uma avaliação nas regiões. Tem lugar que a temperatura é menos fria, tem lugar que a temperatura já está esfriando e vai esfriar ainda mais, onde sempre teve tradicionalmente muito caso de doença respiratória, né? Então, o Brasil é muito diverso, viu, João Paulo? Por isso a importância de a gente ter um Ministério da Saúde e um Presidente da República que ajude a coordenar isso. É isso que é grave, a situação que nós estamos tendo agora na pandemia e na recuperação da pandemia também, porque é isso que o presidente Lula falou. Ou tem o Estado investindo, ou tem o governo federal, o Estado, chamando as indústrias para discutir, por exemplo, a conversão, a produção do produto da saúde, antecipar a compra. Nós aprovamos no Congresso Nacional o orçamento de guerra, que autoriza o governo federal a fazer dívida, não precisa fazer superávit primário, João Pedro, para pagar os juros, pode fazer dívida, autoriza os estados a fazer isso, autoriza os estados a contratar gente, não precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal na contratação de gente da saúde, da assistência social, tem que contratar gente esse ano. Poder, até o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante o governo do presidente Lula sabe disso, até o Meirelles falou o seguinte, ó, esse ano tem que emitir dinheiro. Até ele falou isso, tá certo? É o momento da gente garantir a vida e a economia girando, e o Estado vai ter um papel decisivo. Eu duvido que Bolsonaro tenha condições de fazer essa liderança e essa mudança. Tanto a coordenação disso, viu, João Paulo, durante esse período ainda de risco de aumento de casos de coronavírus, quanto a coordenação da saída da pandemia, que a gente vai precisar de um Estado forte, investindo e garantindo a economia girar e reduzir a desigualdade. Quero só terminar aqui, João Paulo, dando uma boa notícia, que ontem o Congresso Nacional aprovou a ampliação dos beneficiados da renda básica emergencial, incluindo os trabalhadores rurais, o Aristides vai falar com certeza sobre isso, incluindo os trabalhadores de aplicativos, incluindo os feirantes, olha o pessoal aí que vende os produtos orgânicos do MST, incluindo os feirantes, os ambulantes, o pessoal que trabalha em salão de beleza, cabeleireiro, manicure, né? Ampliando os trabalhadores da cultura que estão sofrendo, porque cancelou evento, cancelou espetáculo, tem trabalhador que toca ali no barzinho, não tem mais o bar para o cara tocar. Então, para os trabalhadores da cultura, ampliando as pessoas para receberem a renda básica emergencial, e a gente precisa reforçar a cobrança. Paga logo o Bolsonaro, tem que pagar logo o mais rápido possível para o pessoal poder conseguir ficar em casa no isolamento. Padilha, muito obrigado pela participação aqui nessa live do Café do MST com o presidente Lula e João Pedro. Agradeço muito a sua contribuição. Estamos acompanhando aí os seus boletins diários, viu? E um bom trabalho aí no Congresso Nacional, né, presidente Lula? Muito obrigado por participar e, enfim, ao longo da semana vamos pegar mais seus boletins e enviar aí para a nossa turma. João Paulo, quem quiser receber o boletim direto é só mandar uma mensagem para 011 97 581 4398. É o zap do plantão diário, diariamente informações do coronavírus, viu, João Paulo? Fechado, corintiano, tamo junto. De pronto, já quero chamar a nossa dirigente da FETRAF, que está aí, a Elisângela, da CONTRAF, secretária agrária do Partido dos Trabalhadores, para vir falar um pouco com nós. Boa noite, Elisângela, tudo bem com você? Oi, Elisângela. Quero mandar Oi, boa noite. Do blog e da revista Fórum também, que está retransmitindo nós, viu, gente? Já passa de 10 mil pessoas aí online que estão acompanhando as nossas transmissões por várias redes. Tudo bem, Elisângela?
Tudo bem, boa noite, João Paulo. Obrigada pelo convite. Boa noite, presidente Lula. Que bom te ver aqui com a gente. João Pedro Stelli, o Padilha, Aristides está aí acompanhando. Então, que bom, eu te agradeço, viu, João Paulo, aí, por essa oportunidade de a gente estar partilhando aqui esse momento, né, um dia como hoje, né, dia 17 de abril, 24 anos de impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás, dia de luta da reforma agrária, dia de luta no campo, e também é um dia que marca muito para a gente, 4 anos do golpe, né? Então, tudo isso faz a gente refletir, estava aqui ouvindo bem todos, acompanhando aqui a fala do nosso querido Lula, do Padilha, que deixa a gente super preocupada. João Pedro Stelli também traz aqui o relatório, eu também acompanhei hoje aqui da CPT, enfim. É um momento bastante desafiador para todos nós. E para nós, da agricultura familiar e camponesa desse país, dos movimentos sociais, falar nesse momento sobre esses desafios dessa atual conjuntura, né? E mais com esse agravante da pandemia, para um segmento nosso da agricultura familiar que tem demonstrado o seu potencial na condição da produção de alimentos para a população desse país, né? E um segmento que há 4 anos, desde o golpe, está sofrendo um dos maiores retrocessos e impacto por essas políticas, né, desde o golpe e agora com o governo Bolsonaro se agravou muito mais ainda, né? É um segmento hoje que é invisível para a política econômica desse governo, para a política de incentivo à produção de alimentos. Então, a gente está vivendo nesse desmonte, né, cada dia mais de concentração fundiária, de violência no campo, de todas as políticas que tivemos. Elisângela, só um minuto, já quero ver se o Aristide da Contag está por aqui, está já online por aí, gente? Se o Aristide estiver aí, já quero convidar ele de pronto, beleza? Pode tirar o João Pedro, se precisar, aqui da câmera, e o Chico daqui um pouquinho está entrando aqui, viu? Boa noite, Aristide, já falamos contigo, beleza? Vamos lá, Elisângela, continua. Desculpa. Então, como eu estava falando, né, esse momento está muito desafiador. A gente, há 4 anos que a agricultura familiar e campesina do país e camponesa está vivendo um desmonte total de todas as políticas, né, agrícola para a produção de alimentos, as políticas sociais, tudo que a gente conseguiu construir mais de uma década com o governo Lula, com o governo Dilma, que trouxe a visibilidade desse segmento, que deu incentivo e a gente teve realmente mais de uma década de investimento, de conseguir, né, demonstrar o potencial produtivo que esse segmento tem para o país, no que diz respeito à garantia, à segurança alimentar e nutricional da população desse país. A gente agora está vivendo esse desmonte total em todos os aspectos, né? Então, para nós, presidente Lula, a gente tem assim, ficado acho que hoje ainda a gente tem uma resistência, a gente ainda consegue, nesses 4 anos, a agricultura familiar continuar produzindo alimento, continuar ainda um papel importante, né, nesse segmento, porque foram muitos investimentos que garantiu esse fortalecimento desse segmento tão importante. Então, nós estamos no Brasil na contramão do processo. Quanto que a FAO, né, decretou que é uma década, né, o decênio da agricultura familiar para o investimento, para o fortalecimento do setor, porque compreende que é o único segmento no país, é o único setor de produção de alimentos que pode continuar produzindo alimento saudável, alimento para garantir a soberania alimentar, é a agricultura familiar e camponesa. O Brasil nega a existência desse segmento e desmontou todas as políticas públicas, as políticas de crédito, toda a condição que a agricultura familiar teve no seu governo, no governo da presidenta Dilma. E aí a gente chega agora à crise, né, maior ainda, né, que nós estamos numa crise, além da questão da pandemia, dessa crise sanitária e tudo mais que a gente está enfrentando, nós temos a crise econômica, né, que está alastrando, e a crise política, o desgoverno desse país. Então, para um segmento como o nosso, que já tinha suas fragilidades, sua invisibilidade, nesse momento é muito mais desastroso o processo. Então, para nós,
as populações do campo, das águas e das florestas, nesse momento de pandemia, nesse ataque que nós estamos vivendo, por falta de investimento de políticas públicas produtivas para o segmento, para o setor. Para nós, mulheres, que somos responsáveis pelo processamento, pela produção de alimentos, aí em torno de mais de 45% da nossa mão de obra, da nossa participação, ainda é pior, porque hoje nós não temos mais nenhuma política pública, a violência está crescente, todas as formas de violência contra as mulheres. Aqui no semiárido, eu sou do sertão baiano, do semiárido brasileiro, a agricultura familiar teve no seu governo e no governo da presidenta Dilma, a gente teve um investimento fantástico no que diz respeito ao acesso à água, ao aumento da produção de alimentos, a ação importante, e demonstramos o potencial que a agricultura familiar tem em cada canto desse país, na diversidade que é climática, cultural, em todos os aspectos, dizendo, mas é um segmento que consegue produzir alimento. Então, nesse momento, a gente está olhando para como a gente superar tudo isso, como a agricultura familiar continuar produzindo alimento, se prevenindo, se cuidando as pessoas, a gente garantir, mas essa foi uma das como é que diz, eu fico o tempo todo aqui também, presidente, a gente não para de atender, de conversar com os dirigentes de sindicatos, de ir lá no interior, de ver a situação, de ver as pessoas sem perspectiva, olhar assim, o que vai ser do amanhã, né? A gente tem toda a questão da renda mínima, que teve agora, o povo está começando, buscando, mas isso não é nada suficiente para a situação, a fome já está chegando realmente no campo, nós já estamos vivendo aquela situação que vivia em momentos passados. Hoje mesmo, vários companheiros de vários municípios, João Paulo, me ligaram, aqueles Ângela, como é que vai ser? Será que vai ter alguma cesta? Eu disse, gente, nós vamos fazer ações emergenciais, já tem feito muitas coisas, muita solidariedade, aqui na Bahia o governo Rui, a parte tem sido fundamental, né, em várias ações aqui, na liderança do consórcio do Nordeste, que é uma ação, tem sido muito importante, mas não tem nada, presidente, o suficiente para a gente enfrentar esse momento. Então, já para ir finalizando, nos últimos dias, eu estou na frente aqui, na coordenação aí, na Secretaria Agrária do PT, além de ser militante do movimento sindical, né, da CONTRAF, da CUT, dos movimentos sociais, eu também tenho uma atuação partidária, e a gente começou a fazer um diálogo interessante com as várias organizações da Via Campesina, o MPA, o MST, o MAB, com o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, com a ASA, com a articulação do semiárido, com a CONTAG, com a ANA, com a Articulação Nacional da Agroecologia, com os quilombolas, o Conselho Nacional dos Quilombolas, com o Núcleo Agrário na Câmara, e a gente está percebendo que não tem uma outra alternativa a gente não fazer um enfrentamento, de ter uma grande plataforma de ações emergenciais e uma plataforma com ações de curto, e médio e longo prazo, no que diz respeito à questão da renda. Nós precisamos de renda, não tem condição dos trabalhadores da agricultura familiar e campesina nesse país, nesse momento de pandemia, se a gente não tiver. Nós precisamos de uma ação emergencial urgente na questão do abastecimento. Nós não temos estoque de alimentos nesse país, esse governo desmontou tudo, quer privatizar até a Conab, presidente. Então, nós não temos, o PAA acabou, eles desmontaram uma das principais programas que a gente conseguia garantir. Então, se a gente não tiver essa plataforma, esse grande, como diz às vezes o Frei Sérgio do MPA, esse plano safra emergencial para a agricultura familiar, e com 50 bilhões de investimento desse governo, para esse segmento que vai ser o único e é o segmento que consegue produzir alimento para garantir a segurança alimentar. Somos nós, agricultores familiares e campesinos, somos os assentamentos da reforma agrária, nós estamos demonstrando isso com os alimentos que a gente já está doando, com as ações que estamos fazendo, sem ter qualquer investimento. Então, para isso, presidente, eu gostaria, e a todos que estão aqui, João Pedro, eu te peço também que ajunte com a gente nessa ação, já dialogamos com as frentes, já dialogamos com a CUT,
para a gente se somar, porque se a gente não criar uma grande unidade, Aristides, dos movimentos sociais do campus e populares, para a gente fazer um grande enfrentamento a esse governo, com os nossos parlamentares no Congresso, a gente não vai sair dessa crise. Não basta uma medidazinha aqui e ali, a gente receber uma renda mínima ou coisa, dá para ajuda o emergencial, compra comida ali, mas não vai ser o suficiente. E aí a gente já vê pelo mundo afora que as preocupações, né, do desabastecimento que está acontecendo, e a gente tem condição, mesmo com toda essa crise, nosso povo está lá plantando, nosso povo está fazendo a horta, nosso povo está tirando leite, nosso povo tem, mas tem que ter. A outra questão é a questão da saúde, Padilha. Nós, agricultores familiares, as comunidades quilombolas, o povo lá das águas e das florestas, nossos agricultores precisam, nós já somos invisíveis para a saúde. O SUS, a gente nunca teve acesso, imagina agora numa pandemia, tem hora que eu fico, quando eu assisto os programas, eu fico aqui refletindo com os companheiros, ligo para um para outro. Gente, a gente que não tem acesso para chegar a um centro de uma cidade com uma pessoa doente, quantos já morreram por falta de assistência? Imagina numa crise dessa de pandemia, presidente. Isso deixa a gente sem dormir quando a gente começa a pensar isso. Então, para finalizar, João Paulo, quero te agradecer muito por essa oportunidade. Quero dizer para o presidente que nós precisamos fazer o grande lançamento dessa plataforma, dessa ação conjunta. Quero dizer para todos que estão nos ouvindo que a agricultura familiar e camponesa, os assentamentos da reforma agrária nesse país, é quem tem condição realmente de produzir alimentos saudáveis, agroecológicos, para garantir a soberania alimentar desse país, para garantir a sobrevivência e para a gente sair dessa grande crise que o Brasil está atravessando. E eu concordo com você, presidente. Com esse presidente Bolsonaro é impossível também qualquer coisa, porque ele não está preocupado com gente, com o povo, ele está preocupado com a economia, com os interesses, com os acordos que ele tem com as grandes empresas multinacionais. A gente sabe muito bem disso, de tudo isso que já vem cada vez mais se consolidando. Então, quero dizer para todos vocês, eu como agricultora familiar nordestina, como militante do movimento sindical e social, como hoje também atuando no partido, nós precisamos ter a grande unidade da esquerda, a grande unidade dos movimentos sociais, fazer o enfrentamento, porque somos capazes, sim, de vencer essa grande crise. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando e a todos vocês que fizeram parte desse momento. Que bom ter o pessoal dos agricultores familiares aqui com nós, a Contraf, lhe agradeço muito o tempo dedicado para participar nesse 17 de abril. Gente, já estamos quase indo para o final da nossa live, mas ainda queremos aqui rapidamente dar uma boa noite, porque eu estou tomando café aqui, presidente, e a turma está dizendo que tem outra coisa aqui dentro que não é café. Café, viu? Tem um bule aqui do lado, na quarentena não pode tomar outra coisa que não seja café. Então nós estamos cuidando aqui para tomar um café. Aristide, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa live, hoje dedicada ao Dia Nacional da Reforma Agrária. Como a CONTAG está vendo essa crise? Quais os principais desafios para o assalariado rural e para todo o nosso povo do campo? Boa noite, Aristide. Aristide? Oi, Aristide. O problema do meu microfone aí, tá me ouvindo? Me ouve? Não estamos conseguindo o seu áudio, Aristide. Não é você que liga, não? Tá pronto, pode falar agora. Oi, Aristide. Agora te liguei. Oi, tá me ouvindo? Oi. Oi, escuta agora? Oi. Oi, vai falando, vamos ver. Oi. Eita, estamos danados com a... Aristide, já nós te chama de novo, segura aí a sua internet, já nós te chama. Enquanto isso, vamos seguir aqui. Presidente Lula. Está na escuta? Estou na escuta. O Chico já deve estar por aí. Chico, já está na escuta? Pode entrar aqui e vir com nós? Carol, Chico, vocês estão por aí? Eu já quero convidar para aqui. Enquanto o Chico não entra, eu quero convidar rapidamente para o pessoal ver um vídeo bem curtinho, preparado pelo nosso pessoal do Pará, para esse dia 17 de abril. Zé, pode colocar esse vídeo para nós rapidamente, enquanto nós acerta a internet do Aristide e a chegada do Chico? Já estamos com 1h15 de live, nós não vamos passar de 1h30. Então já vamos para os finalmente, tudo bem? Vamos ver esse vídeo maravilhoso
aqui vindo do pessoal do Pará. Pode reinar a intolerância, mas tudo será diferente quando abril chegar. Se a esperança aqui insiste, se a rebeldia aqui resiste, a intransigência que dite quando abril chegar. Quando abril chegar, os latifúndios serão ocupados e nossos mortos serão vingados. Quando abril chegar, a agitação será permanente e a propaganda cotidiana. As canções serão de luta e o amor será camarada quando abril chegar. Opa, Chico já está por aí já, compas? Ah, muito bem. Boa noite, Carol Proner. Boa noite, Chico Buarque. Que alegria receber aqui nessa live hoje. Muita alegria ter vocês aqui com nós nesse 17 de abril. Tanto 24 anos do massacre de Eldorado e Carajás e 4 anos do golpe. Presidente Lula, dê as boas-vindas ao Chico. Eu acho que agora nós temos aqui o Chico e a Carol. Boa noite, Chico Buarque. Que alegria receber aqui nessa live hoje. Muita alegria ter vocês aqui com nós nesse 17 de abril. Tanto 24 anos do massacre de Eldorado e Carajás e 4 anos do golpe. Presidente Lula, dê as boas-vindas ao Chico. Ô, Chico, primeiro, a alegria de te ver. Também, a Carol também. Eu mais recentemente assisti a Carol participando do grupo de poemas, eu também participei. E seria importante, Chico, a gente ouvir uma palavrinha tua sobre o que você está vendo. Eu sei que você está escondido do coronavírus, sabe? Porque todo mundo tem que se cuidar para evitar esse bichinho que a gente não conhece. Eu tenho comparado o coronavírus aos vietnamitas contra os americanos, ou seja, parecia que ele não existia, mas ele existia, ele estava lá e não deu mole e venceu a guerra contra os americanos. Nós não podemos deixar o coronavírus vencer a guerra contra nós. Então, nós sabemos que temos que nos cuidar, ficar em casa, sabemos que as pessoas têm que ficar isoladas, sabemos que o governo precisa financiar uma parte disso, sabemos que o Brasil precisa voltar a crescer, sabemos que é preciso recuperar o prazer pela cultura nesse país, que eu até estou marcando com o Sérgio Mamberto uma live em que eu quero juntar vários artistas para discutir a questão cultural desse país, sabe? E quem sabe o Sérgio Mamberto fala com você, Chico, para você participar, para dar uns palpites, como é que a cultura vai sobreviver, não ao coronavírus, sobreviver ao Bolsonaro, né? Porque é muito mais grave do que o coronavírus no trato da questão cultural. Então, um prazer, gostaríamos de ouvir uma palavra tua. O programa do João Paulo, sabe, não pode ser feito às 18 horas, chamado Bom Dia Café, ou Café com MST. Tem que ser uma coisa, uma cervejinha com nós outros, uma coisinha mais agradável. Eu também achei que você estava tomando uma cervejinha numa caneca, João Paulo, mas como você é um homem extremamente sério, eu sei que você está tomando café. Café gelado, certamente, porque tomar café quente às 6 horas da tarde não é uma boa pedida. Mas, Chico e Carol, a palavra está com vocês. Bom, eu vim aqui a convite do João Paulo, convite que muito me orgulhou, para dar meu abraço, primeiro, boa noite a todos vocês, e ao meu abraço ao MST por essa data, 17 de abril, são 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Massacre que é um marco na história dos trabalhadores sem terra, não só pela brutalidade da execução de 21 trabalhadores, como pela impunidade que, aliás, vigora até hoje. Cada vez mais a gente vê a morte frequente de trabalhadores sem terra, de povo indígena, de quilombolas, com a cumplicidade, com o silêncio cúmplice do governo federal. Eu vim aqui para dar esse abraço, era só realmente o que eu fazia questão de dizer nessa data.
a qual, de alguma forma, fiquei ligado, fiquei muito próximo, porque, em seguida, fiz um projeto do Sebastião Salgado, de um livro chamado Terra. O Sted deve se lembrar bem disso, com fotos dos trabalhadores sem terra, inclusive das vítimas desse massacre. Esse livro foi feito com fotos do Sebastião Salgado, textos de José Saramago e umas 4 canções minhas. A Carol, que foi portadora desse convite do João Paulo, vai dizer alguma coisa, não vai? Eu acho que é um marco simbólico da impunidade, mas se naquela época, ao menos, havia instituições, de certa forma, que se poderia dirigir os reclamos. Hoje em dia, nós estamos numa decadência institucional tão grande, né, João Paulo, João Pedro, que há um derretimento institucional que a gente não imaginava que ia acontecer. Por outro lado, nós temos aí o marco da Declaração dos Direitos da Terra, das Nações Unidas, toda uma luta internacional também pela luta pela terra e pela luta daqueles que lutam pela terra. Então, nós temos que continuar nos escorando, nos agarrando nesses marcos internacionais de defesa dos direitos, né, da terra. Acho que isso é importante também. Ô, João Paulo, aproveitar a presença do Chico, e é importante a gente prestar no café do MST uma homenagem ao Moraes Moreira. Sabe? Muito bem lembrado. E também um ato de solidariedade ao Adir Blanc, que me parece que ele está no estado grave, e a gente nem sabe se ele conseguiu ainda uma UTI lá no Rio de Janeiro. Era importante, eu estou tentando saber se ele já está no UTI, se ele está sendo tratado corretamente, porque até outro dia a gente sabia que ele não tinha conseguido ir para a UTI, apesar do estado grave que ele está vivendo. Ele foi removido para o Hospital Pedro Ernesto e está na UTI, está sob cuidado, já está no estado grave, mas parece que ele vai superar. Foi muito sério o que aconteceu com o Aldir Blanc. E simplesmente sério, porque é um compositor da envergadura dele, com tantos clássicos, que praticamente não vive de direito autoral. O problema é que agora, então, com o coronavírus, fica muito mais evidente a situação de artistas que não são os cantores que estão fazendo show, que estão vendendo disco e tal. Os artistas trabalham com música numa situação muito precária. Os músicos, os técnicos que estão desempregados esse tempo todo, não têm nenhum outro sustento. Então, claro, isso está dentro do quadro de carência geral do povo brasileiro, e os músicos precisam ser vistos assim, com um pouquinho mais de carinho, porque há sempre uma ilusão de que os músicos levam a vida na flauta, é tudo fácil para eles e tal, e não é. A vida é difícil, Enfim, na nossa homenagem também ao Moraes Moreira, grande Moraes, e, enfim, vamos ver se a gente supera isso. Eu queria também falar, e não podia deixar de falar, da minha alegria ao ver a forma como o MST está contribuindo com cestas básicas e com alimentos, uma quantidade enorme de alimentos para a população, estão sendo doados para aliviar um pouco a fome das pessoas, enquanto empresários, grandes empresários, estão dispensando trabalhadores sem terra estão doando seus produtos orgânicos da maior qualidade para o povo mais necessitado. E para não ficar falando... Uma coisa importante, João Paulo, que você precisa sempre que possível homenagear é o funcionamento do SUS. O SUS foi criado na Constituinte de 88 e o SUS era para se transformar no mais importante programa de saúde do mundo e um programa universal. Lamentavelmente, desde a sua criação, o SUS sofreu uma guerra ideológica da iniciativa privada, dos médicos, donos dos hospitais. Ou seja, e agora, nessa crise, é que a gente está percebendo, Chico, uma coisa que ninguém nunca falou. O SUS atendia
milhares de pessoas por dia. Um que não fosse atendido saía no Jornal Nacional como crítica do sistema de saúde público. Sabe, nos outros canais de televisão também. Agora, o que a gente percebe é que 63% dos leitos existentes no país são leitos feitos no governo Lula e Dilma, no governo do PT. Ou seja, e além do que, no final de 2006, eles acabaram com a CPMF, tirando 40 bilhões de reais que a gente queria dedicar totalmente à saúde. Somente com a emenda do Temer, a 95, eles tiraram 22 bilhões do SUS. O SUS poderia estar fazendo muito mais. Mesmo assim, se não fosse o SUS, o Brasil, se dependesse da iniciativa privada, o Brasil estava morrendo totalmente, porque o SUS é a garantia que nós temos de que as pessoas serão tratadas com respeito. E não tem um lugar do país que não tenha uma unidade básica de saúde recebendo alguma coisa do SUS. Então, o que o SUS precisa é dinheiro, tem uma equipe de trabalhadores extraordinária, dedicação total. Agora, é escolhido para ministro um cara que ele é formado em medicina, ele é especialista em oncologia, não sei se é mesmo, mas que ele trabalha com fundo de investimento. Ou seja, ele não trabalha clinicando o povo, ele trabalha clinicando a sua conta bancária. É isso que aconteceu no Brasil. Então, o parabéns ao SUS e parabéns a todos que trabalham da saúde. Muito bem, presidente. Nós já estamos ao final do nosso encontro. Infelizmente, a internet do Aristido não deu certo. Mas, para nós ir terminando, queira que o Chico fique aqui só mais um pouquinho, já estamos finalmente, eu queria que cada um de vocês desse um conselho para os nossos militantes que estão em casa, para o nosso povo que está em casa. O que fazer no dia da quarentena? Sobre o presidente Lula está fazendo uns macarrão muito bons na casa dele, especialidades, que é o macarrão dele, mas eu quero ver o João Pedro, que está fazendo os seus carreteiros, além da leitura, os filmes, ou seja, ir trabalhar mais do que os dias normais na internet. João Pedro, para nós, finalmente, um minuto. Que conselho, que orientação para quem está em casa, o que fazer no dia a dia? Não, nós temos conversado através das várias redes sociais e temos pregado para todo mundo, não só para os militantes, que nessa crise que nós estamos vivendo, nós temos, mesmo em casa, adotar todos os meios possíveis para atuar nessa luta ideológica. Agora é tempo de pregar ideias, de semear ideias. E a forma que nós temos é não só ir na janela, não só divulgar as músicas do Chico, mas também pregar solidariedade. A solidariedade vai ser a arma que nós vamos ter, não só para derrotar o coronavírus, mas como nos preparar para as mudanças necessárias do pós-coronavírus, que passa pelo fora Bolsonaro, passa pela reorganização da nossa economia. Então, todo tempo é tempo de denúncia, de anunciar que é possível um novo mundo mais igualitário e mais justo, e de solidariedade. Agora, aproveitando o microfone, eu quero também agradecer nosso querido Chico, amigo de longa data da reforma agrária e do MST em particular. Nós seremos sempre gratos, Chico, a contribuição que você, o Saramago, que já nos deixou, e o Sebastião Salgado, com aquele livro e as músicas que nos permitiram construir a nossa escola Florestan Fernandes. E também quero aproveitar, já que toda a militância do MST está acompanhando esse programa do João Paulo Rodrigues, para comunicar a todos uma boa notícia nesse mundo de tanta crise, é que a nossa querida Carol Proner se somou ao nosso setor de direitos humanos. Então, temos aí uma flamante advogada, né, que vai nos ajudar em vários processos que certamente ainda virão pela frente. E ela está sorrindo, porque sabe que temos feito muitas articulações, e agora também quero aproveitar para comentar, você viu a belíssima carta do Papa, né, Francisco, na Páscoa. Tanto ele mandou uma carta especial para os movimentos populares, quanto depois, na homilia silenciosa quase dele lá, ele praticamente assumiu todas as teses que nós defendíamos aqui, né, contra a desigualdade, pela renda básica universal,
enfim, de todos aqueles diálogos que você, a Kenaric e outros companheiros, o Pérez Esquivel, tiveram lá com ele, de maneiras que estamos todos aqui engajados, e cada um na sua trincheira, mas eu sou otimista, assim como o Lula. O Lula está um guerreiro aí que não se segura mais dentro de casa, mas eu sou otimista e acho que nós vamos sair dessa crise mais fortes, melhores, e vamos reencontrar o caminho para construir um projeto popular para o Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Muito bem. Chico, Carol, que recado vocês deixam para os nossos companheiros e companheiras que estão nessa quarentena danada em Permaneço em casa, né? Eu estou comendo chocolates orgânicos Terra Vista, produzido chocolate amargo, adoro aquele chocolate. E eu queria, já que fui provocado, cantar um pedacinho de uma música que eu ensaiei agora correndo, que foi feita para aquele livro do Sebastião Salgado, que é a introdução, que eu consegui mais ou menos tirar aqui no violão, e a Carol me provocou, vai me ajudar. Quando eu morrer, que me enterre na beira do Chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Quando eu morrer e me enterre na beira do Chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Para vocês. Para você. Muito bem, muito bem. Carol, obrigado. Obrigado, Chico. Alegria para todos nós ter vocês aqui nessa live com Café com MST. E recebendo agora a presença da Janja. Boa noite, Janja. Que bom que você veio nos prestigiar. Depois você conta para nós se o tal macarrão está saindo diariamente aí ou de vez em quando, que diz que é famoso. Presidente, já faz a sua... Opa, desculpa. Já faz a sua fala final aí e qual a orientação para quem está em casa nesse finalmente da nossa live? Uma última notícia. Acabamos de falar com a filha do Adir Blanc, ou seja, e ele está internado no Pedereste mesmo. Está, de certa forma, estável, a família está aguardando que haja uma resposta à medicação que ele está tomando, mas até agora o resultado do teste ainda não saiu. Tá? Até agora não saiu. Essa é a situação atual do nosso querido Adir Blanc. A segunda coisa, João Paulo, é o seguinte: olha, eu sou especialista, já falei para você, eu sou especialista em fazer carreteiro, não tomei contra o João Pedro, eu sou especialista em fazer um coelho assado que ninguém faz igual, nem a Maria da Conceição Tavares, quando ela fazia o coelhinho dela caçadora, é o coelho daqui de São eu sou especialista em fazer um macarrão à carbonara. Eu aprendi a fazer uma viagem que eu fiz à Itália, eu fui a Firenze e fui na cozinha aprender. Eu já falei para a Janja, ainda não fiz para ela, mas eu sou especialista em fazer camarão à provençal. Aqui perto do escritório, aqui em São Paulo, tem um restaurante famoso. Para mim, ainda é urbana. Que fazia camarão à provençal. E toda vez que alguém queria me entrevistar, eu convidava para o almoço para a pessoa poder pagar. Eu ia lá com o meu camarão à provençal e eu ia na cozinha para eu fazer. E além de fazer o café toda manhã, Chico, eu levanto de manhã, eu faço o café, a Janja faz a tapioca, eu lavo a louça. Depois é o seguinte, eu tenho conversado muito pela internet, eu tenho participado de muitas lives, João Paulo, e é o seguinte, não para as lives, porque o cara fala, não, só tem 1.000 pessoas, só tem 2.000 pessoas, não pare. Sabe por quê, João Paulo? Para a gente criar tudo que a gente criou nesse país, eu saía daqui, pegava um avião, andava 4 horas para ir, 4 horas para voltar,
para fazer reunião com 50 pessoas em Rio Branco, no Acre, em Chapuri, em Brasileia. Ou seja, a gente não precisa juntar toda vez milhões. A gente junta dezenas de pessoas, já está bom. Eu, se tiver um banquinho de 2 pessoas na minha frente me ouvindo, eu já faço um discurso. É assim, senão os inimigos derrotam a gente. E depois eu tenho lido bastante, viu? Eu estou parando de ver televisão porque eu já não aguento mais ouvir falar em coronavírus. Eu já não aguento mais, sinceramente, 24 horas por dia. Aliás, eu acho que a imprensa tem prestado um serviço relevante, sabe, na cobertura do coronavírus. Sabe, não sei se vocês acompanham, mas eu até a Globo, eu acho que ela presta um bom serviço. Qual é o problema da Globo? É que ela critica o Bolsonaro por conta da coronavírus, mas ela defende toda a política desastrosa que o Bolsonaro faz na área econômica e toda a venda no Brasil que o Guedes está fazendo. Então, obviamente que é 2 pesos e 2 medidas, a cobertura. Mas sobre o coronavírus eu tenho assistido muita coisa e tem sido uma contribuição enorme. Qual é o conselho que eu dou para as pessoas? Primeiro, ficar em casa. Se não pode ficar em casa, porque não tem dinheiro, a gente tem que brigar para o governo fazer o dinheiro chegar na mão da pessoa. Se não tem dinheiro, o governo roda dinheiro novo. Plenamente, você que é economista, João Pedro, é plenamente possível rodar dinheiro novo. Pode rodar aí, eu não vou citar número porque eu não quero ser, mas qualquer coisa de 200, 300 bilhões pode ser rodado. Isso não vai causar inflação, vai apenas aumentar a base monetária desse país e fazer com que o dinheiro chegue no pobre. Se mesmo você, tendo condições, você trabalha numa atividade essencial, nós temos que exigir que o poder público, municipal, estadual e federal possa garantir às pessoas, se forem trabalhar, terem todas as garantias. Transporte higienizado, transporte com pouca gente, as pessoas chegarem no local de trabalho estar higienizado, ter luva, ter máscara, ter gel, ter sabonete, o mínimo necessário. É isso que eu aconselho às pessoas. Fique em casa. Se você precisa trabalhar, porque é obrigado a trabalhar, porque não tem outra coisa a fazer, porque não tem dinheiro, por favor, lembre-se que você, para trabalhar, precisa estar vivo. Então, se cuide para você poder ficar vivo. A outra coisa importante é que eu tenho lido, viu, João Paulo? E eu queria dar um conselho para você. Eu li esse livro do Laurentino, esse aqui eu comecei a ler na cadeia e terminei de ler Liberdade, a Escravidão, do Laurentino Gomes. Um belíssimo livro para conhecer a história do Brasil e saber por que a classe média brasileira é tão reacionária. Depois eu li esse livro aqui, do Lucas Figueiredo, Boa Ventura, sobre a história do ouro entre 1693 e 1810. E depois eu li essa, eu estou lendo essa, estou quase acabando, o Laurentino também, 1808. A verdade é que se a gente não lê esses livros, a gente não compreende bem por que o Brasil é do jeito que é. A gente não entende bem qual é o conservadorismo da classe média, por que o preconceito contra o negro, por que o preconceito contra o pobre, sabe? Tudo isso faz parte da nossa história, da nossa cultura. E muitas coisas que eu estou lendo aqui, que aconteceram em 1795, acontecem hoje. Então, eu estou lendo muito, eu aconselho para as pessoas, se puderem, peguem um livro, leiam, tentem se informar corretamente, mas saiba que a única coisa que vai garantir a sua sobrevivência é você não permitir que esse vírus, que eu não sei se é chinesinho, se é americano, se é brasileiro, se é nordestino, se é sulista, se é francês, chegue em você. Sabe? Fora coronavírus. Esse é o nosso lema. Sabe? E vamos fazer de tudo para o bichinho não chegar. Eu, Chico, te falo a verdade. Eu corro do bichinho toda hora. Eu não quero que ele chegue perto de mim. Sabe? E a Janja está aqui para me proteger. Sabe? Obviamente que nós estamos quase na lua de mel, faz pouco tempo que a gente está junto, né? Então, o coronavírus nem chega perto que eu não deixo. Tá? Eu vou me cuidar mesmo. Vou me cuidar. E vou aproveitar e falar. Sabe, eu não tenho nenhum problema de falar, Chico, com 10 pessoas no Rio de Janeiro. Eu muitas vezes viajei para fazer comício, chegava lá, tinha 5 pessoas, às 2 horas da tarde, um sol desgraçado, e eu falava como se tivesse 1 milhão. Foi assim que nós chegamos até aqui. Foi assim que foi construída a CUT, o PT, o Sem Terra, foi assim que foi construído os partidos de esquerda, foi assim que nós chegamos à presidência da República, foi assim que vocês viraram um movimento extraordinário, sabe? Então é assim.
Eu só não posso dizer, Chico, que foi assim que você virou o artista que você é, porque você não dependia de nós para isso. Mas, mesmo assim... Presidente, só para atrapalhar um pouquinho, o Chico ia receber o prêmio Camões, o título, agora dia 25 ou 24 em Lisboa. Já tem uma nova data, Chico? Alguma informação referente a isso, não? Não, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não dá para prever. Talvez até Portugal está saindo muito bem nessa história do coronavírus. Isso é muito bem. Muito melhor que vários países da Europa. Muito bem. Agora, o Brasil vai entrar ainda na pior fase. Quer dizer, talvez eles já estejam livres daqui a 2 meses do vírus. Mas eles vão querer brasileiros. Brasileiro não vai ter em lugar nenhum. Entende? Eu vou receber um título de doutor honoris causa da Universidade de Rosário e o jeito que o reitor encontrou para me entregar vai ser uma entrega virtual. Ele vai lá, tá na universidade, eu vou estar quem está, você recebe o Camões, sabe? Também de forma virtual. Aí a gente pode participar mais ativamente. Eu tinha dado um conselho. Nós precisamos, João Pedro, Chico, a gente precisa fazer um pouco das coisas diferentes. Quando eu fui conversar com o Papa, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: o Papa tem 84 anos. Eu perguntei, o Santo Padre, por que está fazendo um encontro em Assis com economistas jovens? Eu falei, Lula, eu estou na idade que eu só posso fazer coisas irreversíveis. Então, eu tenho que fazer coisas mais radicais que não voltam atrás. Eu acho que esse deve ser um pouco o nosso comportamento. Sabe? Não é radicalizar por radicalizar, é radicalizar para garantir as conquistas democráticas que tanta gente morreu para conquistar. As pessoas não sabem quanta gente morreu, quanta gente foi arrastada. Eu lembro do Gregório Bezerra sendo arrastado nas ruas de Pernambuco, sabe? Porque defendia direitos humanos, porque defendia a democracia, porque defendia a liberdade. Agora a gente tem um presidente que defende os caras que torturaram e a gente acha normal, que fala as bobagens que fala. Então, companheiro, é o seguinte, a gente está ficando em casa, está ficando em casa, mas a gente tem que ter atitudes mais duras, porque o Brasil precisa recuperar sua economia. Por isso, eu estou lendo muito. Se você tiver um livro novo, pode mandar para mim, João Pedro. Eu estou vendo um monte de livros. Eu acho que você deforou para entrar na live, que você estava preparando a sua estante aí para colocar bastante livro aí. Eu não... Muito bem, gente. Nós queremos agradecer demais, já estamos com 1h40. Se deixar aqui, a gente vai até umas 10 da noite, viu, conversando. Mas agradecer muito a todos que participaram. É uma pena o Aristido não estar com a internet para poder participar desse dia. Um abraço especial ao pessoal do Pará, que fizeram linda atividade aí ao longo desse dia, mas em especial porque segurou as broncas nesses 24 anos com o nosso assentamento lá em Parauapebas e toda aquela região. Ô, João Paulo, e manda um grande beijo para a Dilma, um grande abraço de todos nós. Claro. Inclusive a presidenta Dilma participou. No dia de hoje, estuprar a democracia brasileira. Grande abraço à presidente Dilma, exatamente hoje, completa 4 anos, o que foi aquele golpe. Presidenta, estamos contigo, te agradeço por ter participado do Café do MST há 3 dias atrás. Chico, um abraço a você, a Carol. Ô, João Pedro, vai ter futebol esse ano ou não? Claro, assim que terminar o coronavírus já está marcado, não é? O Lula e Chico, nem que seja lá na Tijuca, mas nós vamos fazer esse jogo ainda esse ano. E vamos ver se vai sobrar algum coelho, né? Para nós, depois do jogo, comer, né? Já que ele anda se exibindo tanto. Quero só ver. Gente, um abraço a todos vocês, agradecer pela oportunidade. Eu vou estar fazendo aqui pelo Café da MST outras apresentações ao vivo. Qualquer coisa, olha lá no tal do Instagram, João Paulo Rodrigues MST, que eu vou estar contando para vocês outra coisa. Estou ficando treinado aqui na internet, viu? Agradecer muito, João Pedro, aí pela participação, trouxe vários elementos importantes, e dizer que nessa semana, estamos terminando a semana com a doação de mais de 500 toneladas de produto da reforma agrária. E o MST continua com seus 5 grandes eixos: isolamento produtivo, ficar em casa produzindo, vender e entregar os nossos produtos que já estão na roça, pronto agora,
lutar por um novo plano safra, para a gente ter produto em setembro, outubro, final do ano, fazer solidariedade e a disputa ideológica e a luta contra a violência. Contra os despejos, contra a violência contra as crianças e contra as mulheres. Gente, um abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado aos deputados, todos que retransmitiram a nossa live, e dizer da alegria de estar com vocês aqui numa data com esse significado especial, que foi, como diz o presidente Lula, o estupro da democracia, com o golpe há 4 anos atrás e com o massacre de Eldorado dos Carajás há 24 anos atrás. Um abraço a todos, seguimos em luta. Uma boa noite a todos.